Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar nesse momento para começarmos a ministração da palavra no livro de Esther, capítulo 2. Oremos então. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor, nos humilhando na Tua presença, reconhecendo que estamos aqui diante da Tua palavra e diante da qual nós não somos nada. Te pedimos para que a Tua misericórdia, graça e amor nos assistam, Senhor, para que a palavra já revelada ela possa se tornar clara para nós e para aqueles que a ouvirão nesta noite. Exalta, Espírito Santo de Deus, o nome do Senhor Jesus, para que a Tua palavra possa promover verdadeiramente a salvação que vem somente de Ti. É a nossa oração e súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler alguns versículos do capítulo 2 do livro de Esther, que diz assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, assim se fez. Vamos saltar um pouco aqui para o versículo 12, que diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo seu nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando se chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou de todos quantos viam. Esther alcançou o favor de todos quantos a viam. Assim foi levada Esther ao rei, Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. O versículo 20, ele nos leva a uma consideração mais ampla, quando nós pensamos também no capítulo 1. Isso porque no versículo 20 do capítulo 2, aqui está dito que Esther ela era submissa às instruções de Mardoqueu. E essa submissão ela está intimamente ligada ao discipulado, aos princípios da palavra de Deus. Então Mardoqueu ele se levanta num cenário caótico, onde o seu povo estava como cativo, como povo súdito da Pérsia, onde os valores, os princípios eram como ações relativizados. A palavra de Deus está viva na vida desses personagens, como Mardoqueu e Esther, naquela civilização, como ela está viva na vida do povo de Deus em todo lugar, por caótica que seja a situação, por mergulhada que esteja aquela determinada sociedade, na condição caótica, no caos. O caos é a ausência de valores, é a ausência de princípios, não é? A anarquia, quando você vê que ninguém governa com efeito nada, porque a ausência dos princípios da palavra de Deus, ela promove o caos. O salmista chega a exclamar no capítulo 11,
do livro de Salmos, quando ele diz: o que pode fazer os justos quando os fundamentos estão todos abalados? No entanto, esta palavra nos mostra que não existe época ruim, não existe tempo ruim para o homem de Deus, porque ele está fundamentado não nos valores dos povos, que são valores transitórios, né? Aquilo que para os povos é errado agora, passa a ser certo daqui a pouco. O que era crime para eles agora, passa a não ser mais crime daqui a pouco. Não são assim os servos de Deus. Os nossos fundamentos são permanentes, são eternos. Pelo que Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, o que nós temos aqui, quanto à submissão de Esther, mostra exatamente essa diferença. No capítulo 1, nós temos esta situação anárquica, né? Onde há uma situação crítica na casa do próprio rei. O rei está ali mergulhado na orgia, na bebedeira, no desmando, e nesse climão todo aí, ele demonstra que família não vale nada para ele. Dispensa sua esposa, que também estava fazendo uma festa que não deveria ser uma festa, vamos dizer assim, nada ortodoxa, né? A impressão que nós temos é que ambos se mereciam. Então, esse é um mundo sem Cristo, sem princípios, sem valores, sem fundamentos permanentes, onde tudo é relativizado. Diferente do que nós temos aqui no capítulo 2, quando Esther ocupa o lugar de Vasti. E é exatamente isso, irmãos, que ao longo da história nós vamos compreendendo. O povo de Deus, ele surge da parte de Deus no meio dos cenários caóticos, porque o mandato, o propósito de Deus para a humanidade, o homem sem Deus, ele trai continuamente, ele deixa de lado, ele se rebela continuamente para com o propósito que Deus lhe confiou, e por fazer assim, ele é posto de lado. Aquilo que lhe foi confiado, ele trai, então Deus o põe de lado. Deus chega e diz para ele claramente: dá licença, eu encontrei alguém melhor do que você. Dá licença daí, que você não precisa permanecer mais onde está. Você não é mais necessário, né? O fato é que, como nós estávamos ministrando, a Pérsia deixaria de existir, como várias outras nações deixariam de existir. Mas os servos de Deus que surgem nesses cenários de cinzas, de destruição, eles surgem para permanecer. Eles têm um mandato que é eterno da parte de Deus. Então, das muitas lições que nós podemos extrair do que esse contexto nos ensina, nós não podemos deixar de colocar o fato, irmãos, de que o homem sem Deus, ele se esforça muito para que ele tenha um espaço. A glória dele está aqui, o futuro dele está aqui. Tudo que ele pode desejar é esse mundo. O coração dele está nesse mundo. Então, pelo momento de glória que ele possa viver, ele faz qualquer coisa. Ele mente, ele mata, ele engana, ele pratica a falsidade. É o vale tudo, porque tudo que ele tem e entende como sentido de existência, essa vida passageira, né? Então, ele vive uma concorrência incessante, selvagem, para que ele possa merecer, para que ele possa ser aplaudido, para que ele possa ser reconhecido. Isso não quer dizer que nós somos contra o fato da pessoa se empenhar para ter uma boa aceitação. Não quer dizer que nós entendamos que o crente não tenha que fazer esforços para que aonde ele está, ele seja reconhecido por mérito no seu trabalho, na faculdade onde ele está, no contexto social onde ele está. Não, esse esforço ele tem o seu lugar na vida do crente. E esse lugar, o esforço, o empenho, a dedicação junto à sociedade tem na vida do crente, ele verte da consagração do crente a Deus. O homem natural, ele se esforça para atingir o seu objetivo, para que ele seja o alvo das suas conquistas. Enquanto que o homem espiritual, ele se esforça, ele se empenha, porque ele deseja agradar a Deus. Ele deseja ser aprovado aos olhos de Deus. Se ele se destaca em qualquer área da sociedade, no mercado de trabalho, ele faz aquilo e ele leva aquele troféu para os pés do Senhor. Ele tem no seu coração o desejo de glorificar a Deus com um pouco e com muito que ele faz, não é? E você está vendo isso nesse contexto aqui, em que há aquele concurso. Esther, ela cumpre tudo o que era para ser cumprido ali, naquela demanda que existe ali.
mas as motivações são diferentes. A motivação de Esther era bem diferente da motivação das outras moças. As outras moças, as outras concorrentes, elas estavam nesse contexto de uma sociedade, que é uma sociedade pedinte de aplauso. É uma sociedade que faz tudo, onde as pessoas fazem tudo para serem reconhecidas. E ao mesmo tempo, quando elas não são reconhecidas, elas se deprimem, né? Quando as pessoas não são aplaudidas, elas se sentem as piores do mundo. Quando elas não são vistas, né? Quanta gente, no contexto cristão, às vezes quer sair da igreja porque o fulano não cumprimentou, né? O teu pastor não cumprimentou, né? Isso aí é o mundo. O mundo tem esta carência, o mundo tem essa demanda, né? É o mundo que é assim. Esta é a motivação do mundo. Luta pela aceitação contínua. E é por causa disso que eles convivem com uma frustração também contínua. Porque ninguém há que possa suprir essa demanda por aceitação. Ninguém na Terra. Essa demanda por aceitação, ela tem que ver, como ministramos no domingo, com o relacionamento da pessoa com Deus, que nesse caso inexiste ou está em crise. Esse relacionamento, ou ele não existe, ou ele está em crise. Então, desse relacionamento mal resolvido com Deus, é que vem esta carência, esta incontinência, vamos dizer assim, sentimental, né? Estas outras concorrentes, elas tinham esta motivação, mas Esther, ela estava ali debaixo de uma orientação, o tempo inteiro. Ela caminhou debaixo de uma orientação. Ela não desviava nem para a esquerda, nem para a direita. Sabe como é que isso aqui fala conosco, irmãos? O crente que não está buscando aplausos, o crente que não está buscando a glória desse mundo, o crente que está desejando no seu coração o tempo inteiro ser útil à única causa que existe, que é a causa do Evangelho, a única causa justa. O crente, ele está em contínua preparação em tudo aquilo que ele entende que seja útil à causa eterna. Tudo que ele tiver que fazer. Se ele entende que ele precisa se esmerar o tempo inteiro na palavra de Deus e deve, então ele faz. Se ele entende que ele deve se esmerar no seu trabalho, se dedicando nas obrigações ali devidas, ele se esmera. Um crente não pode ser um relaxado. Um crente não pode ser um caloteiro. Um crente não pode ser alguém que anda por aí comprando atestado para ele faltar trabalho. Ele está comprometido, ele é prisioneiro eterno da verdade. Ele é sal da terra, ele é luz do mundo, ele é referência. Os outros podem armar, podem driblar, podem aprontar, mas ele não. A responsabilidade que está sobre os nossos ombros, irmãos, é a maior de todas. Não é nem uma responsabilidade maior, não. Ela é a maior de todas. Então o crente sabe do tamanho da sua responsabilidade, do peso da responsabilidade que está sobre seus ombros. Então ele se prepara em todas as áreas e em todos os sentidos, para que, chegando o momento, ele possa glorificar a Deus com a sua preparação. Então você tem em Esther aqui essa preparação contínua, né? esta exemplificação da preparação contínua do crente. Olha, o momento vai chegar em que você vai poder dar um testemunho. O momento vai chegar em que você vai poder ocupar o lugar que Deus tem para você. O que Deus tem para você, ninguém mexe. O que Deus preparou para você, ninguém toca. A grande questão é se você está se preparando continuamente, para quando esse momento que Deus preparou para você, dar um testemunho como Esther deu, ocupar o espaço que Esther ocupou. A grande questão é se você está vivendo essa continuação, essa preparação contínua. Aí está o problema de muitos crentes. Às vezes, o momento chegou em que ele poderia ser assunto àquela posição, ele poderia receber de Deus aquele privilégio de honrar a Deus e, consequentemente, né, ser honrado, mas ele não estava preparado. Ele não estava preparado. Esther estava preparada. Ela estava se preparando em todo o tempo, se submetendo à direção da palavra de Deus em todo o tempo, e aquele momento chegou, né? A gente fica pensando na palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 seguintes, quando, aconselhando a Timóteo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: conjuro-te perante Deus, perante Jesus Cristo, que há de julgar
os vivos e os mortos na manifestação da sua glória. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo. Esta palavra ela é muito oportuna quando nós falamos do preparo, que deve ser um preparo contínuo para quando Deus te enviar para onde Ele haverá de te enviar. Para quando Deus te fizer passar pela porta que Ele vai abrir para você. Por quê? Muitos irmãos pegam essa palavra, que bom, prega a palavra. Aí tem uma vírgula, é para pregar. Aí vem o termo instes. Aí os irmãos assim, embolam tudo, prega a palavra instes, prega a tempo e fora de tempo. A única coisa que eles concluem é que é para pregar sem parar. E não é esse o sentido. O grego está ali. O termo instes, ele quer dizer que você deve se preparar. A tradução aí é que você se prepare em todo o tempo. É quanto a você. Olha, você que vai pregar a palavra, vai chegar a hora de pregar a palavra, então como vai chegar a hora de pregar a palavra? Isso é a coisa mais séria que existe. Não pare de se preparar. Instes quer dizer isso. Não pare de se preparar. Se prepare sem parar, porque vai chegar a hora de pregar. Há um jogo das palavras gregas aí, né? Bom, você vai pregar, e como vai vir a oportunidade de pregar, não brinque com isso não. Se prepare sem cessar. Seja incansável no preparo. Para tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, requer que você seja alguém que se prepare sem cessar. Nós temos que aplicar isso aqui para todas as áreas das nossas vidas. Porque todas as áreas das nossas vidas, elas devem ser consagradas a Deus. Elas devem refletir essa condição nossa de oferta para Deus. Irmãos, como toda palavra, essa palavra, ela é por demais atual para as nossas vidas. Ela é por demais atual. Você fica pensando em Esther. Esther, eu lamento muito por cada jovem que não está aqui nesta noite, por cada adolescente que não está aqui nesta noite. Esther poderia ser alguém que tivesse se degradado, se prostituído, poderia ter se lançado na promiscuidade, no pecado, na impiedade, mas ela ficou ali debruçada perante o discipulado, acreditando que aquilo que estava preparado para ela compensava perder todas as outras coisas. Ela ficou ali aos pés de Mardoqueu, e mesmo quando ela chegou à condição de rainha, ela permaneceu aos pés do discipulado, que era representado por Mardoqueu. Ela nunca perdeu Mardoqueu como referência de discipulado, nunca. E o que falta muito para esta geração que está se destruindo, essa geração de adolescentes, de jovens, que está ouvindo outras vozes, falta muito para elas referências como Mardoqueu. Falta por dois motivos. Falta porque muitas vezes no contexto em que eles existem, esses personagens não estão lá fazendo valer o seu papel de Mardoqueu, de discipuladores, de pessoas comprometidas com Deus, de pessoas que estão em todo o tempo se preparando e pensando, eu tenho a minha Esther para preparar também, então eu não posso me cansar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me dedicar continuamente, porque tem pessoas dependendo do meu preparo, tem vidas dependendo do meu preparo. E falta também porque, às vezes, as pessoas não querem. Chega um ponto que a jovem não quer, o jovem não quer. As referências do mundo tomaram conta, isso tudo é lamentável. Então, essa jovem, ela é um exemplo daquilo que as jovens de hoje, os jovens de hoje, precisam ser, podem e precisam ser. Quer dizer, ao lado dela está ali todo um mundo anárquico, todo mundo caindo às bandas. E ela rejeita tudo isso para ser alimentada pela palavra através de Mardoqueu. Ela creu nisso em todo o tempo, ela se submeteu a isso em todo o tempo, e a Bíblia mostra o quanto ela foi honrada. A Bíblia mostra o quanto Deus demonstrou para ela a sua fidelidade. E à medida que a gente explora esse contexto, nós vamos perceber que a pessoa que se abre para a palavra de Deus, irmãos, ela vai acontecer no meio dessa sociedade como referência mesmo, não como mais um rosto da multidão. O que nós vemos muitas vezes é que as pessoas, elas são ávidas para aparecer com alguém.
Na nossa sociedade, as pessoas lutam muito, fazem de tudo para que elas possam ter aparência de alguém, para que elas possam reproduzir a imagem de atores, de atrizes, né? Dos astros desse mundo, fazem qualquer coisa, né? No estilo, se pintam, se maqueiam, se constroem, se destroem, e a coisa está evoluindo cada vez mais para o pior, né? Quando você para pensar que nessa busca insana de parecer com alguém, está aí, ó, os homens se atirando, né? Na promiscuidade, a questão da múltipla sexualidade, que é uma coisa que está sendo ainda pouco falada nas igrejas, mas precisa ser falada com intensidade, porque a coisa está muito mais séria do que a maioria dos pais e pastores possam imaginar. É oferecido para os jovens aí uma infinidade de sexualidade. Eu estava pensando, vendo uma matéria trazida dias atrás pelo Rodrigo Constantino, e ele colocando que o exército americano foi humilhado recentemente pelo Joe Biden, né? O que Joe Biden fez? Ele colocou na liderança, na liderança do programa nuclear atômico dos Estados Unidos, o cargo mais importante, ele confiou a 2 generais, que aparecem numa imagem vestidos de saia, e os generais não sabem dizer o que eles são, se eles são homem ou se são mulher. E o exército da China e da Rússia rindo do exército americano, né? Humilhou o exército americano. Então, diante desse contexto que estão os adolescentes, os jovens, as famílias. São referências como essas que estão aí diante dos jovens para que eles possam segui-las, né? Na época de Esther não era muito diferente, não. A diferença é porque não existia a velocidade do ensino do pecado pela internet como existe nos nossos dias. Mas o pecado, ele entrou no mundo para valer desde a queda de Adão. Então no Império Persa havia toda sorte de promiscuidade como há hoje, só não existia essa velocidade de ensino da maldade como existe nos nossos dias. Naquele contexto, essa menina brilhou, e nesse contexto também nossos jovens podem brilhar, né? Há aqui uma importância, irmãos, que é chamar para nós pais, para nós igreja, a responsabilidade que Mardoqueu tinha. Aquele homem se colocou ali na brecha mesmo, né? O que Paulo dizia, olha, com as armas da direita e da esquerda, lutando de todas as formas. Ele não recuou, ele esteve ali até o fim, né? Perseverou até o fim. E esse homem, como Esther, foram instrumentos de Deus para que o povo que o povo do qual descenderia o Messias fosse preservado. Na ministração passada, nós explicamos para os irmãos que por causa de Esther, esse império teve os seus melhores momentos. Isso porque nós ministramos domingo passado, colocando o quê? Que o rei Assuero, ele termina a sua vida de forma trágica, né? Ele morre com um pouco mais de 50 anos, devido à vida de promiscuidade dele, a vida de bebedeira, é assassinado. Depois os que o assassinaram também são mortos, né? E surge nesse cenário Artaxerxes, que é o seu filho, e filho de Esther. Então, esse Artaxerxes foi o melhor que surgiu dos imperadores persas, né? Depois da morte de Artaxerxes, não demoraria muito mais de 100 anos para esse império declinar-se por completo. Ou seja, o que existiu de melhor naquele império ali foi por causa de Esther e de Mardoqueu, né? Irmãos, pense nisso. O que existe de melhor numa determinada civilização é por causa das Estés e dos Mardoquéis que existem ali, né? O que existe de melhor em qualquer geração é porque os homens de Deus, as mulheres de Deus não abandonaram o combate, não fugiram, não recuaram. Eles enfrentaram a situação da forma mais difícil que existia, mas não recuaram. Por causa disso que o mundo ainda está em pé. É por causa desses homens, ao longo da história, que Deus ainda não fulminou essa humanidade. Foi por causa dos crentes fiéis e das crentes fiéis. Então isso fala muito conosco nos dias atuais, onde os desafios se multiplicam, né? Onde nossos filhos estão cercados mais do que nunca, onde nossas famílias estão sob cerco
intenso do adversário, isso fala profundamente aos nossos corações sobre o tamanho da nossa responsabilidade. E eu queria destacar outra coisa aqui para os irmãos. Nós estamos diante de um cenário muito tenso aqui no Brasil. E esse contexto aqui fala muito com a gente. Por que fala muito com a gente? Nós temos receio de que o Brasil vire uma anarquia. Tem aí o maior marginal da história querendo tomar o poder. E não é difícil que isso aconteça. E se acontecer, a nossa esperança, ela se desvanece? Se acontecer do Brasil virar uma anarquia, virar um caos, como a Pérsia era um caos, como as nações passadas mergulharam no caos, o povo de Deus morre como povo de Deus? Nossa identidade naufraga por causa disso? Nesse cenário aqui, em que a nação de Israel não tinha mais soberania, não era mais uma nação independente, tinha perdido a sua independência, desde que em 70 depois de Cristo, Nabucodonosor os levou. Então estava sob o comando da Pérsia. Nesse cenário em que o orgulho deles fora ferido, em que a honra deles fora vilipendiada, eles estavam aqui como um povo vivo, vivinho, vamos assim dizer. Não por causa dos seus prédios, dos seus muros que estavam queimados, derrubados, não por causa do seu templo, que tinha sido uma das maiores maravilhas do mundo daquela época, mas por causa da palavra de Deus que era imortal neles. Então, o que determina se um povo permanecerá vivo é a palavra de Deus. As nações, elas foram sustentadas pelos homens de Deus ao longo da história. O verdadeiro sentido de identidade, tanto do indivíduo quanto de nação, ele foi garantido pela história, pelos homens de Deus. Pense no tamanho da sua responsabilidade ao ouvir essa palavra. Pare para pensar que sem o seu testemunho, o mundo perde o sentido de identidade. E nada, irmãos, está mais comentado do que a questão identitária nos nossos dias. Fala-se tanto de identidade de todos os tipos, entende? Mas com o propósito exatamente de destruir a verdadeira identidade. O diabo está trabalhando intensamente para multiplicar os conceitos de identidade e destruir o verdadeiro sentido de identidade. E por que isso não aconteceu e não vai acontecer? Pelo menos não enquanto a igreja estiver aqui. Exatamente por causa da igreja. Exatamente por causa das mulheres de Deus, dos homens de Deus, verdadeiramente comprometidos em cada geração em que eles fazem valer o seu testemunho. Realmente são exemplificações, são lições tão ricas que nós podemos tirar desse contexto para a nossa vida prática como cristão, que o tempo é realmente pequeno. Mas a gente precisa focar nisso aqui. Eles estão vivendo intensamente o propósito de Deus no meio do caos. É possível viver intensamente o propósito de Deus, mesmo na situação a mais caótica. E aqui essas pessoas, Esther e Mardoqueu, se impuseram. Ela é assunta à condição de rainha, ele à condição de ministro do rei Assuero. Eu queria colocar para os irmãos o seguinte, além de tudo que foi colocado, a sua importância. Eu queria falar um pouquinho da sua importância, do seu valor. Olha, o texto diz que Esther, ela era muito linda. Ela era de parar o trânsito, né? Vamos assim dizer. Aí alguém pode perguntar, mas vem cá, então eu devo perseguir a beleza como um fim em si? Às vezes eu me sinto tão feio que eu nem demoro muito me olhando no espelho. É verdade. O que eu devo fazer? Se eu não tiver um padrão de beleza aprovado, se eu não tiver uma aparência aprovada nesses dias, pelos padrões que se impõem, então eu não tenho chance de ser usado. Irmãos, eu vou repetir. 1 Pedro, capítulo 3, versículos seguintes para você meditar. 1 Timóteo, capítulo 2, também falando de padrão. Pedro diz o seguinte, olha, a vossa beleza não seja das olhos, mas é o homem interior. Então, Esther, ela não tinha como maior beleza a sua condição aparente. A sua condição aparente estava ali, Deus deu essa graça, não é todo mundo que tem uma beleza física que se destaca, mas não é isso que é importante. O importante é o fator consagração. Tudo que ela tinha, ela dedicou a Deus. O seu tudo não precisa ser o tudo do outro, não. O seu melhor
não tem que ser o melhor do outro, não. Você não tem que copiar ninguém, não. Você não tem que brilhar como ninguém, não. Você tem que brilhar na totalidade da sua entrega. A questão, o que torna você aprovado aos olhos de Deus, é a sua entrega total. Se o outro dá conta de brilhar como a luz do sol, glória a Deus por ele. Se o seu brilho, na totalidade da sua entrega, para ser como uma estrela, diante de Deus, você não é menor que ninguém, não. Paulo fala muito disso, né? Os membros aparentemente mais elogiáveis, eles não são mais honrosos do que aqueles aparentemente não elogiáveis. Então, o que importa, irmãos, é a entrega total. A Esther é o exemplo de crente que entregou tudo, não fez reservas. A totalidade do ser dela estava dedicada ao único que merece, que é o Senhor. A totalidade da vida dela estava consagrada, dedicada à única causa que existe, a causa da salvação. E nós podemos dizer que as frustrações do homem natural, seus desencantos, a sua vida louca, na qual ele procura uma realização em tudo que eles procuram, é na bebida, é na promiscuidade, é na fama, é no poder, se matam, se destroem, e acima de tudo não tem paz, é exatamente porque eles não têm condições de entender o que significa consagração. Consagrar o quê? Consagração é entregar. Entregar tudo que você tem a alguém, ao Deus que você acredita e à causa que você acredita. O que o ímpio entende de consagração? Ele é o próprio Deus dele. O Deus dele são os seus apetites desvairados. É a sua busca insana pelos momentos de aplauso. Consagrar o quê? Ele lá entende o que é consagração. Isso é demais para ele. O homem natural não pode entender isso. Isso é loucura para ele. Mas quando nós olhamos para a história do povo de Deus, eles foram guiados por isso. Tudo que eu faço, eu levo para os pés dele. Tudo que eu faço, eu levo para o altar dele. A finalidade do pouco que eu sou e do pouco que eu tenho, a finalidade do muito que eu tenho e do pouco e do muito que eu sou, é o altar de Deus. Meu desejo é ser aprazível aos olhos dele. Meu desejo é ser aprovado. Não tem uma condição em estudo na vida do crente. Bom, eu estou querendo saber a que se destina a minha existência. Não, o crente não é enganado, não. Ele sabe qual que é o propósito da sua vida. Entendendo isso que Paulo também coloca para os irmãos, ou melhor, Pedro, ele coloca para os seus destinatários, o que está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, quando ele diz o seguinte: se vocês sofrerem por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Então, não vos aflijais e não vos turbeis por causa das suas ameaças, mas santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estando prontos a responder com toda a mansidão a quem quer que queira saber qual a razão da esperança que há em vós. Pare para pensar nessa palavra. Estar pronto para responder a quem quer que queira saber qual a razão da esperança que há em vós. Sabe por quê, irmãos? Quando você vive esse preparo contínuo que Paulo colocou para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, isso vai inquietar o meio. Esther, no bom sentido, ela começou a inquietar o meio. Se você for ler em casa a passagem, você vai ver que ela alcançou graça diante dos eunucos. Ela alcançou graça diante de todo mundo ali. E quando chega diante do rei, da maior autoridade, ela alcançou graça também. Não quer dizer que o crente, ele é aplaudido não, mas quando ele vive, aplaudido sempre não, mas quando ele vive o compromisso de consagração, o propósito de Deus vai fazer ele ser reconhecido de uma forma ou de outra. Não é para a glória dele não, é para o louvor do nome do Senhor. O próprio Deus vai fazer ele ser reconhecido. Então ela alcança graça. E Pedro fala disso, nessa citação de 1 Pedro capítulo 3. Vai chegar um momento em que as pessoas inquietadas vão querer saber: qual que é a razão dessa perseverança sua? Você não morga? Você não curva a cabeça? Você não desiste? O tempo todo eu te vejo nessa perseverança, nessa fidelidade. O que é isso aí? Ou seja, o seu preparo contínuo, a sua dedicação contínua vai levar as pessoas a esta inquietação, no bom sentido, que vai propiciar um clima para a pregação da palavra de Deus.
para o nome do Senhor ser glorificado. Você que se prepara, como disse Paulo para Timóteo, a tempo e a fora de tempo, vai haver um momento em que o meio ali, em que você vive, não vai aguentar. Vai se dirigir a você. Escuta, eu preciso te ouvir. Escuta, eu preciso conversar um pouco com você. Irmãos, nunca na história da humanidade a situação intimou tanto o povo de Deus como nesses dias. Nunca o povo de Deus na história da humanidade foi tão convocado como está sendo convocado nesses dias. A dizer a que veio, a dizer qual que é a razão da esperança que é em nós, a dizer a que viemos. E a minha oração é que Deus possa nos quebrantar, que o Espírito Santo possa nos humilhar, que Ele possa nos fazer descer, buscar mais a sua presença, orar intensamente, que Ele possa nos tirar da condição de comodismo, de indiferença. Eu não sei se Deus vai permitir que venha uma situação terrível para a igreja acordar, porque em grande parte a igreja não está nem aí para o propósito de Deus. Naquele contexto lá de Mardoqueu e de Esther, isso aconteceu. Israel estava lá acomodado por ser uma nação que tinha ocupado a terra que manava leite e mel e estava vivendo para si mesmo. Então Deus enviou o pior. Deus enviou a catástrofe. Da mesma forma, lá em Atos capítulo 1, a igreja estava acomodada em Jerusalém. Então Deus faz a igreja sair de Atos 1:8 para Atos 8:1, a perseguição. O flagelo veio e a obra andou. O que importa é que a obra de Deus se cumpra. O que importa é que o propósito eterno de Deus aconteça. A igreja não foi chamada para ela viver momentos de glória aqui e se acomodar, como está acontecendo com o evangelho triunfalista e suas duas filhas irmãs siamesas, que é a teologia da prosperidade e a teologia coach. A igreja foi chamada para isso. A igreja tem como propósito cumprir a obra de Deus, cumprir o ID. E se ela não está cumprindo o ID de uma forma, Deus consegue uma maneira para que ela cumpra. E por vezes, esta maneira que Deus conseguiu para a igreja cumprir foi a perseguição atroz. O que importa é que Ele seja glorificado no cumprimento da sua obra, e nós estamos aqui para que Ele possa operar em nós o seu querer e o seu efetuar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento.